Unidade de recebimento de entulhos, você vai ver como está o lixão da estrutural. E 2 assuntos bem polêmicos, o uso do canabidiol por pacientes com esclerose múltipla. E vamos conhecer também o mundo das transformações corporais, do simples piercing ao implante de chifres, é o Body Modification. E começa agora o jornal Ondas do Cerrado. Dois temas bem comuns nas notícias falsas durante as eleições foram as questões de gênero e o feminismo. Nossa equipe foi ouvir opiniões da população e de ativistas sobre o assunto. A senhora conhece o feminismo e o que acha sobre ele? É o que feminismo? O conceito do feminismo surgiu no Brasil no século XIX como um movimento social, político e filosófico pela igualdade de gênero e maior atuação da mulher na sociedade. Dados do IBGE 2017-2018 apontam que 41% das mulheres têm medo de defender seus direitos por temerem consequências. Enquanto a diferença salarial entre homens e mulheres é de 53%. Essa luta ideológica, liderada por mulheres, se expandiu por todo o mundo, ganhando novas faces no contexto atual, como a defesa da diversidade LGBTQ e a representatividade negra feminina. E nós viemos às ruas para saber a opinião dos brasilienses a respeito. É importante porque tenta desmistificar várias coisas sobre o papel da mulher na sociedade e trazer de volta a importância que ela tem como ser humano, que é livre e que tem os seus direitos individuais e que pode exercer isso como bem quiser. Então, na verdade, eu só vejo mesmo no Facebook, que é o posicionamento, mas eu não sei te dizer como característica, não. Eu acho que eu sou contra, vou ser contra, porque no caso, o homem machista, eu estou fazendo pela linha de raciocínio. O machismo, eu sou contra, pela linha de raciocínio oposta. Porque foi com o feminismo que nós conseguimos o que nós temos hoje, né? Conseguimos muitas coisas assim, que nós não tínhamos antes, direito de votar, várias outras coisas. Mais emprego para as mulheres. O feminismo está tentando igualar os salários. É por aí que a gente vai conseguir tudo. Se a gente ficar parada, não vai conseguir nada. Eu acho que qualquer movimento chega ao extremismo. E esse movimento, eu acho que causa uma separação cada vez mais, uma distância cada vez mais. Porque realmente é assim, ou você tem que ser A ou você tem que ser B. Um movimento importante, né, que vem contrapondo ao machismo, né, e a gente percebe que a gente está vivendo numa sociedade machista, né, heterofalocêntrica. A gente nota também que o machismo ele é muito introjetado, né? Desde a nossa criação. As nossas mães foram machistas, né, ao nos criar. E o movimento feminista vem e contrapondo a isso, né, numa relação de dizer não. Eu não concordo com o feminismo em algumas partes, né? Então, eu acho que as mulheres têm que conquistar o seu espaço sim, mas tem coisas que são exageradas. Então, a minha opinião é a igualdade para todo mundo. Essa é a minha opinião. Independente de ser feminismo, masculismo, eu prefiro que todo mundo tenha o mesmo tratamento. O feminismo continua reivindicando a total igualdade entre mulheres e homens. Inúmeras frentes existem há décadas e reivindicam que algumas igrejas reconheçam à mulher um protagonismo, que o adultério seja descriminalizado e que não haja uma degradação da imagem da mulher no campo da publicidade. Essas e outras questões norteiam o movimento. É pela igualdade de direitos que elas se posicionam. A comunidade indígena de Brasília está indignada com a perda de espaço no setor noroeste. O bairro foi construído em um espaço considerado sagrado para eles. O Santuário dos Pajés está sofrendo pela especulação imobiliária. A reportagem de Carlos Lopes. O Santuário dos Pajés é considerado um lugar sagrado para 3 comunidades indígenas que hoje vivem no local. Construído há mais de 40 anos, o santuário está localizado na capital federal. A comunidade indígena atualmente resiste ao avanço da especulação imobiliária e vive sobre um intenso aliciamento
por parte das construtoras que queren expandir o bairro de clase alta coñecido como Noroeste. Segundo os indígenas, ese avanzo inmobiliario compromete non só a cultura indígena, mas tamén a preservación da natureza que xa foi muito rica em mananciais. Nós, povos indígenas, nunca tivemos um governo que realmente contemplasse todos os nossos direitos. A gente luta pelos direitos. Tudo que foi conquistado até hoje pelos povos indígenas foi luta. Foi fazendo os trabalhos, né, nas comunidades, foram exigindo que os governos reconhecessem os nossos direitos. Nós temos uma Constituição de 88 que colocou 2 parágrafos, 2 artigos, na verdade, na qual ali fala das nossas demarcações, da regularização das nossas terras. Hoje no Brasil, foram regularizadas 12,5% só do território. Imagine só, 87,5% dos nossos territórios elas não foram regularizadas. Isso faz com que grileiros entrem na nossa terra, nós sejamos impactados por empreendimentos que a gente não quer, nós sejamos impactados por pessoas que não têm interesse de valorizar o nosso meio ambiente. Então, por tudo isso, nós vivemos uma insegurança. Para solucionar este conflito, antes é necessário solucionar os problemas políticos que enfrenta o país, como criar leis que permitan a demarcación das terras indígenas, a integración de máis lideranzas indígenas no Congreso e no Senado e o fortalecimento das leis e dos órgãos públicos destinados á preservación do meio ambiente. E cada dia que passa, eles inventam uma nova forma de não dar os nossos direitos, retroceder os nossos direitos, como é o caso do marco temporal. Inventaram um dia desse marco temporal. Ou seja, o que é marco temporal? É dizer que só tem reconhecimento do indígena aquele que estava em 88. Nós estamos aqui há 12 mil anos ou mais, né? O que é 88? 1988 é a Constituição. Eles querem dizer e reconhecer só aquela população que estava na sua terra em 88. A gente sabe que em 88 muitas comunidades estavam fora do seu território. Por quê? Porque foram tirados com violência, foram expulsos do seu território. E hoje eles voltam para o seu território de novo e exigem que isso seja cumprido. Então eu espero que o Brasil reconheça os direitos dos povos originários. É isso que eu peço. O proceso pela demarcación das terras do Santuario dos Pasés continúa en andamento e teremos que aguardar o próximo ano para saber como vai ficar a situação dos indígenas. No próximo bloco você vai ver a unidade de recebimento de entulhos. E ainda nessa edição, o uso da maconha para fins medicinais. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 6 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Unip, qualidade comprovada. Você sabe o que é a unidade de recolhimento de entulhos? Nossa equipe esteve no antigo lixão da estrutural para mostrar as mudanças que estão sendo feitas naquela região. Como é feito o controle de materiais que entram na UNE agora? Então, toda empresa que quiser vir aqui descartar, ela faz um cadastro no site do SLU e no próprio site gera uma CTR, que a CTR é o quê? O controle de transporte de resíduo. É o local de onde ele está gerando para onde ele está destinando. Esse controle também serve de fiscalização para as pessoas e para a GFIS, porque existem muitos pontos de descarte aqui no DF de entulho, eles jogam em qualquer lugar. A gente está tentando inibir isso. Então, a CTR é um controle de transporte de resíduo. Quando você contrata a empresa, ela vai falar onde está alocando a sua caçamba ou onde está pegando o resíduo e para onde ela está destinando. Porque assim fica mais fácil você controlar. Porque o que acontece muitas das vezes?
como às vezes é muito longe a obra, eles descartam em qualquer lugar. E descartando em qualquer lugar prejudica o meio ambiente, gerando alguns impactos ambientais. Sendo que o local único e apropriado aqui no DF, no momento, é a URI, é esse local aqui. Existe alguma restrição sobre quais resíduos a URI pode receber? Sim, existem. O único material que a URI pode receber é o material classe A de resíduo da construção civil, podas e galhadas. Resíduo domiciliar, recicláveis, a gente não aceita aqui. No caso, restos de construção... Resto de construção civil, você fala assim, tijolo, alvenaria, manta asfáltica, terra, poda, galhada, jardinagem, nossa, é muita coisa que engloba. Todos esses entulhos mesmo. Uhum. Menos os de... Esses domiciliares que é gerado em casa, de jeito nenhum. Mas, por exemplo, a pessoa contrata a empresa e coloca uma caçamba na porta para jogar o seu entulho, fazer a destinação correta. Mas sempre vem alguém e joga uma sacola de lixo, joga alguma coisa. Então a gente aceita aqui até 20% da carga total ser um pouco orgânica, porque a gente sabe que ainda existem essas particularidades. O aumento do desemprego contribui para a disputa entre comércio formal e os ambulantes. Os lojistas reclamam da perda de clientes e os camelôs dizem que é a única fonte de renda. Quem anda pelas ruas mais movimentadas do Distrito Federal percebe que as calçadas ficaram mais disputadas. Andar em meio a lençóis estirados no chão, abarrotados de mercadorias, fica cada vez mais difícil. E para os ambulantes, a disputa para vender também é grande. Eles não contam com escritório nem com espaço apropriado, mas usam da criatividade para vender. Com medo da fiscalização, são poucos os que aceitam se identificar, mas afirmam que o número de ambulantes aumentou por conta do desemprego. Há 4 anos atrás eu pedi meu emprego, né? Através disso eu vim, para mim não passar por dificuldade, eu vim para a rua vender os meus produtos que eu trabalho trabalho como ambulante. A dificuldade é porque a gente não pode ter aquele espaço para a gente vender, né? Porque sempre que a gente está vendendo, onde a gente vende, os lojistas já denunciam, chama a GFIS. Apenas no ano passado, o número de fechamentos de unidades comerciais superou o de abertura, fechando em 2.500 unidades. A pesquisa de emprego e desemprego aponta mais de 27 milhões de desempregados no país, com 336 mil apenas na capital. Ainda não é possível ser um camelô de forma regularizada. O comércio ambulante ainda não foi autorizado nas cidades, apenas quando há eventos como datas comemorativas, festas culturais, shows. E quando isso ocorre, a GFIS sorteia uma regularização para esses vendedores ambulantes. A Secretaria das Cidades informou em nota que tem trabalhado para a regularização desses ambulantes na Câmara Legislativa. Para quem trabalha no comércio formal, o maior desafio é atrair os clientes. É o caso do comerciante legal André Barbosa. Meu nome é André Barbosa Rodrigues, sou comerciante há 20 anos. Para o senhor, que é comerciante regular, como a venda irregular desses vendedores ambulantes tem afetado o comércio? Bom, afeta diretamente, né? Sendo que os ambulantes acabam colocando as mercadorias em frente à sua loja, enfim, né? Isso aqui vira um pátio, né? Nossas vendas aqui já caíram 40% por conta disso. E no final do mês quem tem que arcar com as contas somos nós, né? No próximo bloco você vai ver o uso da maconha na medicina. E você vai conhecer também a experiência das transformações corporais. A gente volta já. Hold on to me as we go. And I thought this way is stringing us along. Just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. A cultura e a exploração da maconha é proibida no Brasil.
Mas o uso da cannabis é cada vez mais frequente e aceito em alguns tratamentos. Segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, 35 mil brasileiros são portadores da doença. É o caso de Juliana Rocha, que você vai ver agora na reportagem. Imagine sentir dores apenas em acenar com a cabeça ou se sentir cansado o tempo todo. É assim que se sente Juliana Rocha, diagnosticada com esclerose múltipla há mais de um ano e mesmo em tratamento de um surto, gravou com a nossa equipe. Já havia alguns meses, na verdade, que eu estava sentindo fortes dores de cabeça, constantes sangramentos pelo nariz. E um dia que era até eu estava de plantão no dia, decidi ir ao pronto-socorro por causa dessas dores de cabeça. Chegando lá, a médica me passou alguns exames, coisas que nenhum médico nunca haviam feito antes. E aí eu fiz uma tomografia e ela desconfiou de uma possível isquemia cerebral. Eles me encaminharam para uma médica especialista em doença desmielinizante. Foi aí que ela me deu o diagnóstico fechado de esclerose múltipla, que a minha esclerose, no caso, é remitente-remissor. A esclerose múltipla é uma inflamação crônica que atinge principalmente mulheres dos 20 aos 50 anos, onde o sistema imunológico agride a baía de mielina, que recobre os neurônios. As lesões nos nervos causam dificuldades de comunicação entre o cérebro e a medula espinhal e não tem cura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são registrados cerca de 150 mil novos casos todos os anos. Os sintomas, como dor nos olhos, fadiga e comprometimento da coordenação motora, vêm de forma sutil e a duração pode variar de acordo com o passar dos anos. Eu sinto muita fadiga, muito cansaço, mas o que mais abala nessa parte da esclerose é você não ter a certeza do futuro. Ela tinha uma vida super saudável, sem nenhum problema, nunca apresentou nada sobre esclerose múltipla. Um belo dia ela passou muito mal, ela estava com sangramento fortíssimo no nariz e nós fomos no hospital e foi a sorte ter descoberto naquele momento, porque senão certamente teria sido muito pior. É uma situação complicada, difícil, porque a gente vive meio que no fio da navalha, ela vai dormir bem e acorda mal, ou vai dormir mal e acorda bem, mas a gente tenta viver da melhor forma possível. O tratamento com fisioterapia e medicamentos suprem o sistema imunológico, ajudando a combater os sintomas dos surtos que podem ocorrer a qualquer momento e retardar o progresso da doença. A minha grande sorte em todo esse processo, que às vezes ainda tem um pouquinho de sorte, foi ter recebido uma família que me apoia, uma família que está comigo, que me ajuda sempre. Se não fosse eles, eu nem sei como é que eu estaria enfrentando toda essa carga emocional. Aparentemente parece fácil, mas é bem difícil, às vezes constrangedor e chato também. Através desse grupo meu de Facebook, que são pessoas do Brasil inteiro que têm esclerose múltipla, eu descobri um tratamento alternativo e fiquei muito interessada nele. A princípio eu fiquei muito, como se fala, arredia para poder solicitar esse óleo da maconha por discriminação da minha parte. Sempre fica com o pé atrás quem é leigo no assunto. É um vidrinho contra-gota, né? E quando chegou na minha casa, eu pinguei exatamente uma gota na minha língua. E eu acho que foi não a melhor sensação, porque não chega a ser viciante, é a sensação do bem-estar. Melhorou em 90%, eu praticamente não tenho mais espasmos musculares, eu não fico mais tão cansada em qualquer coisa que eu faço, eu não sinto mais dores, porque além da fadiga eu também sinto muita dor do meu lado direito do corpo. Melhorou no meu sono, porque eu tenho muita insônia, que também é causada pela esclerose. Tudo melhorou, assim, foi uma coisa que melhorou 80%, 90% até, a minha qualidade de vida. Hoje ela faz uso de vários medicamentos que são específicos para a esclerose e outros medicamentos paliativos, como por exemplo a cannabis, o que eu particularmente não me importo em nada. Para mim, eu não me importo o que ela está tomando, desde que ela fique melhor, desde que seja algum medicamento que faça bem para ela pode tomar qualquer coisa, usar qualquer coisa. Claro que de uma forma o mais saudável, o mais correto possível.
A cannabis sativa é uma planta que ainda no Brasil ela é proibida, então justamente porque ela traz como um tipo de droga ilícita e a gente não tem como comercializá-la no Brasil. Em outros países ela já se tornou legalizada, mesmo seguindo leis que organizam essa legalização, tipo plantio, quantas plantas podem ter, quantas pessoas, né, dentro da farmácia que trabalha exclusivamente com a cannabis sativa, ela tem quantas gramas ela pode estar comprando por mês, isso acompanhado de uma prescrição médica. Aqui no Brasil ainda não se pode prescrever, só que a Anvisa já está liberando em alguns momentos a importação disso. Só que sai muito caro e fazer isso dentro de casa se tornou um meio ilícito de estar trabalhando. A cannabis sativa tem 2 princípios ativos que dá a atuação dela. O THC, que é justamente o princípio ativo que dá justamente a liberdade de pensamento, a liberdade de imaginação e que tem as ilusões. E a gente tem o CBO, que a gente usa isso como tratamento, que é o que a gente leva a maior importância da cannabis sativa medicamentosa. A cannabis sativa, quando a gente trabalha dentro da CBO, ela pode ser utilizada para escleroses múltiplas, para sistemas oncológicos, né, para pessoas que estão sofrendo a parte de finalização em relação à AIDS. Então, a gente pode estar utilizando em vários aspectos e também na esclerose múltipla. Quando a gente trabalha dentro da esclerose múltipla e dentro das convulsões, ela faz com que esses espasmos se tornem menores. E essas sinapses neurais se acalmem e se reorganizem para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. Mesmo que os medicamentos à base do canabidiol tenham sido facilitado o acesso pela Secretaria de Saúde, ainda é preciso solicitar à Anvisa a importação. Entretanto, os medicamentos à base do canabidiol ainda não abrangem o tratamento para esclerose múltipla. Os remédios específicos para o tratamento da doença custam entre R$ 4 e R$ 40 mil. O Mevatil, o primeiro remédio autorizado pela Anvisa para tratamento da doença, custa R$ 2 mil e ainda não é disponibilizado na farmácia especializada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou em novembro deste ano o uso do canabidiol para institutos de pesquisa. Particulares ainda precisam de autorização da Justiça. Enquanto alguns buscam um corpo perfeito, outros preferem fugir de qualquer padrão. O body modification é uma cultura que desconstrói a imagem humana. Veja agora na reportagem de Giovanna Chimburzinski. Olhos completamente pretos, 4 chifres, piercings e tatuagens são algumas das modificações que Wildson Santos tem em seu corpo. O morador de Taguatinga, mais conhecido por Dark Vírus, é um dos adeptos ao body modification, ou mudança corporal. Ele aderiu a essa arte aos 16 anos, quando fez a sua primeira tatuagem. Eu comecei desenhando, tá ligado? Aí no meu corpo, a primeira coisa que eu fiz foi uma tatu. Aí depois que passou o tempo, fiz um piercing nos lábios, né? Fiz aqui assim um labret pequenininho, né? Que hoje eu tô usando o Big Labret, que a joia é maior. Mas quando eu fiz assim, foi bem divertido, tenso. Aqui no Brasil, alguns acreditam que o costume desconstrói a ideia de perfeição do corpo humano. Outros já acham que ficam ainda mais bonitos, como o servidor público aposentado Robert Machado. Calango Corredor, como é conhecido, é músico de rua e maratonista. Ao todo, ele possui 285 tatuagens, 10 piercings, globos oculares coloridos e ainda pretende bifurcar a língua. Robert afirma que levou 38 anos para se tornar o homem mais tatuado da capital e explica que não foi fácil. Tatuagem em si dói em todos os locais. Não adianta você falar que não dói, não. Ela sabe também, né, que ela tem. Aqui dói, aqui também. Tatuagem, ela dói menos no lugar que tem mais carne, né? Agora que tem osso, aí dói. Considerado arte, esse comportamento é utilizado há séculos em diversos lugares do mundo, mas não sabemos exatamente a origem. Acredita-se que as tatuagens surgiram no Egito e na Oceania. Já as perfurações têm origem na Ásia e na América. Cada alteração tem um significado, mas a vontade de se expressar continua a mesma. O corpo, ele fala, ele se expressa de muitas maneiras, né? Na maneira como a gente se veste, na maneira como a gente anda, na maneira como a gente fala. E a tatuagem, o piercing é uma linguagem.
Há registros que, por muito tempo, apenas grupos específicos, como piratas, marinheiros, prisioneiros e rebeldes, realizavam essas mudanças. Atualmente, a aceitação é maior, mas ainda existe muita discriminação. Quem nunca viu uma pessoa assim na televisão ou na mídia e fica meio assim, espantado, né? Mas depois fica normal. Mas quem nunca viu é surpreendente, chama atenção. Por isso, é preciso pensar muito antes de adotar esse tipo de arte, pois algumas dessas mudanças corporais podem ser irreversíveis. Isso é silicone dentro? É, silicone, o PTFE, as peças que você pode usar no corpo, são biocompatíveis. Essa daqui... Meu procedimento também, é biocompatível. Mas ele ainda ressalta, o importante é ser feliz e se aceitar. O negócio da vida é tu gozar da vida, malhar, sorrir, lembrar as bobagens que a gente faz na vida, tá ligado? Das merdas. O divertido é tu rir de viver. Só que a galera não gosta de viver, gosta de ficar. Somos alunos de jornalismo da Universidade Paulista do DF. E o nosso jornal vai ficando por aqui. Até a próxima! Lembrando que você pode acompanhar as reportagens no nosso site Ondas do Cerrado. O link está aqui. Até mais! Até mais!